Vamos para mais um vídeo do canal Marcionita, né? E o tema desse vídeo de hoje é: Cristo não é o criador desse mundo. Polêmico, né? Interessante. Então vocês vão sair depois desse vídeo aí convictos que realmente, né? Crestos, né? Cristo ou Jesus, que todo mundo conhece, ele não é o criador desse mundo. Ele veio de outro sistema de coisas, né? Alheio a essa criação, né? Mas a patrística colocou nessa Bíblia, né? Algumas adulterações que se torna supostamente, né? Verídico que ele é o criador desse mundo. Bom, se nós fôssemos buscar referência na Nag Hammadi, né? A gente tem um farto imenso material, né, para se contrapor, né? Vou dar um exemplo. Biblioteca da Nag Hammadi, segundo tratado do Grande Sete, diz assim: Crestos dizendo, vamos fazer uma assembleia, vamos visitar a criação deles, visitar essa criação da matéria. Deixa-nos enviar alguém para lá para que ele possa visitar os pensamentos das regiões inferiores da matéria. Então, esses seres, né, os espíritos de luz, fizeram uma reunião propondo que alguém visitasse, né, a criação deles, né? E é justamente essa pessoa foi escolhida, foi o Crestos, né, o Salvador. Então, na realidade, quem justamente criou esse mundo, né? Eu vou trazer um trecho, fiz um pequeno vídeo, né, capturando uma tela, para tornar mais didático, né, esse vídeo, e vai demonstrar que realmente quem criou esse mundo foi primeiramente Sofia, né, que é a mãe de Jeová, que usou Jeová para realmente criar esse mundo, né? E Jeová, ele não reparte a sua glória com ninguém. Ele diz: eu sou o único Senhor, além de mim não há outro Deus. Então eu gostaria que vocês escutassem, né, esse vídeo abaixo, que é justamente dando bastante argumentos à nossa tese, à nossa conclusão, que realmente foi Jeová que criou este mundo. Quem criou este mundo? Foi Jeová, o Deus do Velho Testamento. Davi, o amado de Jeová, declarou: de Jeová é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Salmo 24:1. Moisés também declara o mesmo: eis que os céus e os céus dos céus são de Jeová, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Deuteronômio 10:14. O próprio Jeová se declara dono deste mundo. Salmo 50:12. Jeová também é o rei deste mundo, porque Jeová é altíssimo, é tremendo, o rei sobre toda a terra. Salmo 42:2. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu fiz as minhas mãos estender os céus e todos os meus exércitos. Dei as minhas ordens. Isaías 45:12. Infelizmente, né, a patrística colocou, né, maculou essa Bíblia com algumas adulterações para dar consistência à doutrina que Jesus era o Messias ou o próprio Jeová, colocou algumas adulterações. Então, por essa Bíblia que nós temos aqui, infelizmente, comprovam, né, entre aspas, que Jesus, ele é o criador desse mundo, né? Nós vamos lançar aqui algumas passagens, né? Por exemplo, São João 10, né? Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, o mundo não conheceu, né?
Em Efésio, tudo foi criado por meio dele, né? E Colossenses também, que diz que tudo foi criado por ele e para ele. Então a gente vai largar a mão, né? Lá da nossa material da Naki Hammadi e vamos tentar nos contrapor, né, a essa Bíblia, usando essa própria Bíblia para se contrapor contra ela, contra as mentiras e adulterações que estão nela. Bom, assistam esse trecho abaixo aí. Foi Crestos, Jesus, que criou esse mundo? Por essa Bíblia totalmente adulterada, foi sim. Em São João 10, está escrito: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Aqui nós entendemos que o mundo foi feito por Crestos. Efésios 3:9. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Isocrestos. Aqui também nós entendemos, né, que tudo foi feito por meio de Crestos. Colossenses, capítulo 1, versículo 6. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Aqui também entendemos que o mundo foi feito por Crestos. Segundo nossa Bíblia, entendemos que Crestos é o Criador do mundo, ou seja, ele é o próprio Deus do Velho Testamento encarnado. O mesmo que disse em Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, a gente vai começar se contrapondo, né, em São João 1,10. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele. Eu quero deixar bem claro o seguinte: essa fala não é de Crestos, é do escritor desse livro. Ou quem escreveu esse livro, ou quem adulterou esse livro, né? Então, Crestos nunca disse, né, eu criei esse mundo, meu pai criou esse mundo. Pelo contrário, ele disse que esse mundo jaz um maligno. Ele diz que nós fomos comprados, né? Como que a gente realmente é comprado? Como que Isocrestos nos comprou se o mundo era dele, né? Se o mundo foi criado para ele, incoerente isso, né? Então, vamos fazer o contraponto de Efésios 3:9. Na nossa Bíblia está escrito assim: demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Bom, aqui dá para entender, lógico, que tudo foi criado por meio de Jesus Cristo, ou Isocrestos. No Codex Sinárico, manuscritos anteriores ao século IV, está escrito assim: para iluminar todos os homens quanto ao que é a dispensação do mistério que tem sido escondido desde os séculos em Deus que criou todas as coisas. Veja que aqui está escrito Deus que criou todas as coisas. Dá a entender que foi só Deus que criou todas as coisas. Aqui não é mencionado o nome Crestos ou Jesus. Nós temos na reconstrução da Bíblia Marcionita do século II, esse versículo, Efésios 3:9, para iluminar a todos como o que foi a dispensação do mistério que tem sido escondido dos éons, escondido de Deus, aquele que criou todas as coisas. Veja, o mistério de Cristo, de Crestos, estava escondido na eternidade, que nem Deus, né? Jeová, o Criador, sabia. Isso nos remete a pensar que o Criador desse mundo, né, é Jeová, e que o mistério de Isocrestos, de Crestos nos trouxe, nem ele sabia, né? Então aqui fica constatado que realmente esse mundo foi criado por meio de
de Isocrestos, de Crestos, é uma adulteração, né, um acréscimo da Igreja Católica posterior ao século IV. Então, continuando, né, vamos fazer o contraponto de Efésios 3:9, né? Por esse versículo, né, dá a entender que justamente tudo foi feito por intermédio de Jesus, né? Ou de Isocrestos. Isso aí relatado nessa Bíblia atual que a gente tem. Porém, se a gente visitar o Codex Sinaiticus, né? Tá aí no Google para qualquer um, à disposição de qualquer pessoa. E lá se tem, né, as cópias mais antigas dessa Bíblia, né? Que se remonta lá para o século IV, e nesse Codex, né, esse Efésios 3:9, está dizendo que tudo, que Deus que criou todas as coisas, aí isenta Jesus, não existe a palavra Jesus, se assume, né, verdadeiramente que tudo foi criado por Deus, Ele que criou todas as coisas. Até aí, ponto pacífico com os maçonitas também. A gente acredita que esse arconde-chefe, né, que o demiurgo Jeová realmente foi o criador da matéria, é o Deus de toda a carne, né, ajudado pela sua mãe Sofia, sem problema nenhum. Agora, se a gente for para uma reconstrução da Bíblia maçonita, por isso que é necessário a gente estar terminando a Bíblia maçonita, e talvez daqui a um mês, né, já esteja à disposição de quem queira adquiri-la, né? E essa Bíblia, ela tira a mácula da Igreja Católica, né? Ela tira realmente aquilo que a Igreja Católica acrescentou em seus concílios, né? Principalmente nessa carta de Efésios, né? 3:9, não diz, né, que Crestos criou esse mundo, mas diz que o mistério de Crestos, né, da sua vinda, do seu ministério, foi escondido até dos Argons, dos reinos, né, que criaram os céus e a terra. Ou seja, eles não sabiam da existência de Isocrestos, de um Deus superior, né? Por isso que Jeová sempre fala, eu sou o Senhor e não há outro, não há um Deus além de mim, né? Então é por isso que Jeová, ele pensava que ele era o único. Mas quando veio Cristo, ele veio nos apresentar um Deus superior, um Deus incognoscível, que não tem nada a ver com essa criação, né? Vamos nos contrapor ao que está em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, quer sejam tronos, denominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Aqui dá para entender que Crestos criou tudo para ele. Vejamos agora a reconstrução da Bíblia maçonita, século II. E nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do seu amado Filho, a quem temos a adoção. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, porque ele existe antes de todos aqueles do céu, bem como os da terra, que são visíveis e invisíveis, sejam tronos, domínios, arcontes ou poderes. Todo mundo é para ele. Antes da vinda de Cristo, esse mundo estava sendo dominado pelos poderes das potestades, arcontes das trevas. Ele veio para nos tirar da jurisdição das trevas. Agora tudo pertence a Cristo. Então vamos continuar, né? Contrapondo agora Colossenses 1,16, né? Que diz todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, denominações, principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Bom, dá nem entender mais uma vez que Isocrestes é o criador da matéria e criador de todas essas coisas. Na realidade não é, né? Vamos então para a reconstrução maçonita, da Bíblia maçonita. Diz assim, no versículo 13, né? Que nos libertou da tirania
das trevas e nos transportou, né, ao reino de seu Filho. Ou seja, ele nos tirou da jurisdição das trevas e nos transportou até o reino de seu Filho. Ok, então que antes de Cristo aqui era domínio das trevas, e ele nos tirou então da jurisdição das trevas, em quem nos tem feito a adoção. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito. Pois, veja bem a tradução agora da Bíblia Maçonita, pois ele existe antes de todos aqueles do céu, bem como os na terra, os quais são visíveis e invisíveis, sejam tronos, domínios, etc. Então ele é antes de todas essas coisas, mas na cruz ele venceu todos eles e colocou ele agora sob o domínio dele. Então agora todos são para ele. Ele nos tirou da jurisdição das trevas e nos transportou para o reino do amor do seu Filho. Então, Crestos não é o criador desse mundo. Só para fazer um adendo, né? Paulo diz que ele nos comprou. Como que você compra uma coisa que é sua? Se realmente essa criação fosse de Isocrestos, ele não teria que ter comprado, né? Ele não teria que ter comprado a gente, né? Essa criação realmente foi comprada a preço de sangue. Ou seja, Jeová trocou sua vida a troco da vida de todos os habitantes da terra. Ele fez uma permuta, né? A sua vida pela vida de todos os habitantes da terra que creem em Isocrestos. Então, ela foi comprada através de sangue, né? Então, foi comprada do Criador, do Deus desse mundo. Então, quem está em Cristo Jesus, não há condenação nenhuma. E agora nós somos chamados filhos de Deus por adoção. Quer dizer, ele nos tirou, né, do domínio das potestades das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Crestos não tem nada a ver com esse mundo. Pelo contrário, quando ele veio aqui, ele nem conhecia a raça de Jeová. Ele acabou conhecendo ela por 12 meses e acabou amando-a. Ou seja, nos amando através da fé daquelas pessoas a qual ele passou aquele tempo. Ele amou e adorou e ficou entusiasmado, né, com a fé do centurião de Cafarnaum, daquela mulher que tocou a sua orla. Então, justamente a fé, realmente, é que moveu ele a nos providenciar uma salvação lá no reino do seu Pai. Ele diz, a casa do meu Pai tem muitas moradas lá no céu, né? Ele diz, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então, a casa do meu Pai, lá no céu dos céus, o céu além da matéria, tem muitas moradas. Eu vou lá, realmente, e vou preparar lugar para vocês. Para finalizar, Deus, o incognoscível, amou o mundo de tal maneira, esse mundo aqui, que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amou o mundo de Jeová de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito Isocrestos, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a vida eterna é essa, é crer no Deus incognoscível e justamente em Isocrestos. Como diz São João, a vida eterna é essa, que te conheço a ti só como único Deus verdadeiro, e a Isocrestos a quem enviastes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Isocrestos.